Abençoa os amigos que estão neste lugar, abençoa a tua igreja, o teu povo que se reúne neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós damos a Ti, Pai, toda a liberdade para fazer aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe apraz, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E desde já, nós repreendemos toda a força do diabo, todo o mal, nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de distração, todo espírito de engano, de mentira, de frieza, nós mandamos embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, e faz aquilo que está no Teu coração, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Antes de você se assentar, sem se distrair um pouco, irmãos, lá em Toyokawa, estou lá em Toyokawa, nós começamos agora a orar pelas mulheres. Nós começamos agora a interceder pelas mulheres adultas, mulheres jovens, crianças, porque temos visto as mulheres serem muito atacadas. Tem vindo muita enfermidade sobre as mulheres, depressão, ansiedade, angústia, esses tipos de males estão querendo derrubar as nossas mulheres. E as mulheres, elas são intercessoras da igreja, do lar, da casa. As mulheres são aquelas que vão sustentar o nosso lar, a nossa família, com os joelhos no chão, com oração. Mas tem muitas mulheres cansadas, deprimidas, mulheres passando por angústias, e nós vamos orar agora. Então eu queria que você pegasse uma mulher, e que, não quero ser um influenciador aqui, pastor, mas que vocês possam começar a interceder mais pelas mulheres, orar mais por elas, colocar diante delas, que se levantem aqui homens cheios do Espírito Santo, guerreiros de oração, que vão interceder pelas mulheres, que vão botar elas em oração, clamar, pedir para que Deus dê sustento, Deus dê força, Deus dê alegria, e leve embora todo o mal. Então comigo, comece a orar, interceda por essa mulher que está do seu lado, peça para que Deus unja ela, peça para que Deus leve embora da vida dela essa enfermidade. Jesus já carregou todos os males, a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós queremos orar por cada mulher aqui nesta cidade, queremos declarar, Deus, que elas estão livres de todo esse mal. Essa doença do século não vai tomar conta das nossas mulheres, essa doença do século não vai tomar conta das nossas filhas, das nossas irmãs, das nossas mães, das nossas esposas. Elas vão ser cheias do Espírito de Deus, elas vão ser cheias da unção do Senhor. Nós repreendemos essa enfermidade, nós declaramos esse mal, sai agora, vai embora toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, todo pânico, síndromes do pânico, do medo, agora em nome de Jesus, sai agora. Nós declaramos mulheres cheias do Espírito de Deus, mulheres guerreiras de oração, mulheres fortes, porque nelas está o Espírito Santo. Em nome de Jesus, traz de volta a alegria sobre as mulheres, Deus. Traz de volta a paz na alma delas. Meu Deus, traz de volta, meu Deus, sim, Pai. Oh, meu Deus, os sonhos. Mulheres, Deus vai restaurar os sonhos. Muitas mulheres deixam sonhos para trás, e por causa disso elas perdem a esperança de um viver da vida. Mas Deus restaura os sonhos perdidos dessas mulheres, por causa de filhos, por causa de emprego, por causa de doença. Em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, que tem poder para restaurar sonhos das mulheres. Você vai ser uma mãe maravilhosa,
esposa, você vai ser uma esposa de Deus, você vai ser uma serva do Senhor. O Espírito vai estar sobre você e você vai cumprir com o seu ministério com excelência. Ministério do lar, ministério da igreja, ministério do trabalho, aonde Deus te colocar, mulher, você é forte, você tem poder e unção, você é guerreira, você é virtuosa. Deus é contigo, Deus é contigo, aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e já te louvamos, Senhor, porque nós cremos que está feito. Mulher, declare para você mesmo: está feito na minha vida, está completo, porque a obra de Jesus é completa, o caminho até a cruz está terminado, a obra está feita. Então Deus já te libertou de todo esse mal, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus para o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Deus é com vocês, mulheres, não tema. Mulheres virtuosas, agraciadas, o Senhor vai te levantar desse lugar, o Senhor vai te tirar desse lugar, porque o nosso Deus, Ele pega na nossa mão e nos dá a força ao cansado. A palavra de Deus diz lá em Isaías que Ele dá vigor aos cansados, eles correrão e não se fadigarão. O Senhor vai te dar força para você realizar muito mais daquilo que você tem pensado. Amém? Glória a Deus. Cremos nisso. Aleluia. Meu nome é Eduardo, irmão, Eduardo Yamasaki. Sou descendente de japonês, nascido em Brasília. Quem conhece Brasília? A capital federal. Alguém já foi, visitou, conhece? Ninguém. Só tem paulista e paranaense aqui. Já vi. Sou de Brasília, irmãos. É raro você ver alguém de Brasília. É bem difícil aqui, né? Tive um sonho de vir para o Japão no ano de 1995, juntar $50 mil, voltar para o Brasil e abrir a minha bicicletaria. Naquela época, quem chegou em ano de 95 aqui no Japão? Praticamente naquela época todo mundo tinha esse sonho. $50 mil, volto para o Brasil, monto meu negócio e vou ficar tranquilo o resto da minha vida. Passaram-se 25 anos, ainda estou aqui e a minha conta está vazia, mas eu ganhei um tesouro muito mais precioso do que qualquer dinheiro pode dar. Como aquela parábola, aquele comerciante encontrou uma pérola mais preciosa. O que ele fez? Ele vendeu tudo, porque aquilo significava muito mais para ele. Aleluia. Aqui eu não ganhei dinheiro até hoje, mas Deus vai abençoar, irmão. Mas eu ganhei a presença de Deus na minha vida. Eu fui salvo e liberto da vida que eu vivia. Aleluia. Glória a Deus. Ganhei uma família linda, uma esposa, 2 filhas, e ganhei também essa família de Deus abençoada. Somos irmãos, amém? Temos sangue de Jesus correndo nas nossas veias, temos afinidade espiritual, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós estamos conectados, somos família de Deus, aleluia. Então Deus me tirou daquela vida do passado, porque quando eu vim aqui com este sonho, o meu sonho de $50 mil, na verdade era uma fuga do Brasil, porque a vida que eu tinha no Brasil, eu não quero que você tenha. A vida que eu tive no Brasil, eu quero te falar, que se você está vivendo, Deus também pode te libertar. Porque desde os 12 anos fui usuário de drogas, passei a usar todo tipo de drogas, passei a vender, passei a ter um sonho para lá de, digamos, diferente de qualquer jovem. O meu sonho era andar com 2 revólveres na cintura e ser o chefe da máfia de Brasília.
Eu tinha isso como um sonho, eu queria isso para mim. Então eu me achava o grande, o maioral, quando eu saía na rua, armado, achando que eu podia tudo contra todos. E durante muitos anos a minha vida girou em torno disso, em vender drogas, em usar drogas, em andar em prostíbulos, em andar em casas noturnas, enfim, fazer todo esse tipo de coisa que as pessoas falam que é ruim, mas que na verdade é bom, mas que não cabe a nós, filhos de Deus, porque esses lugares quem frequenta são os filhos das trevas. E eu estava ali frequentando e vivia tudo aquilo. Então chegou um momento na minha vida que só tinha 2 caminhos, e aquele caminho não era o de Cristo. Era o caminho da morte ou o caminho da prisão, ou ia para algum daqueles lugares. Mas então apareceu uma luz, e essa luz foi Japão. Havia oportunidade de eu vir para o Japão e trabalhar. Então eu quis fugir daquela vida que eu tinha e comprei a passagem e vim parar em Nagoya no ano de 95, achando que eu ia fugir de tudo aquilo que eu vivi. Mas para minha decepção, chegando em Nagoya, parece que o mal atrai o mal, e da mesma forma o bem atrai o bem. Então quando a gente está cheio do fogo, a gente vai atrair quem está com fogo, e quando a gente está gelado, a gente vai atrair quem é gelado. E eu atraí então para perto de mim pessoas que usavam drogas no Japão, e a minha vida não foi liberta. Continuei caminhando, vivendo aquela vida marginalizada, aquela vida de drogas, e que aos olhos dos homens parecem caminhos retos, mas que para Deus são caminhos de morte. Até que eu, nos 27 anos, depois de 15 anos vivendo essa vida, preso, cativo nas mãos de Satanás, aos 27 anos, no nascimento dessa menina, Deus veio com a luz. Aleluia. E eu me identifico muito com Paulo, porque Paulo, ele caiu do cavalo, ficou sem visão, e a luz brilhou. Aleluia, obrigado, Roberto. Eu caí do cavalo, e a luz raiou para mim, e eu pude ver uma salvação na minha frente. Então eu encontrei Jesus, Jesus me libertou daquela vida, irmãos. A partir do dia que eu encontrei Jesus, eu peguei o último pacote que eu tinha, joguei no chão, e eu falei que nunca mais eu vou usar isso. Então eu pedi: Jesus, me ajuda, porque na nossa força nós não temos força, mas no Senhor a nossa fraqueza se torna em força. E daquele dia eu fui liberto. Graças a Deus, Deus me libertou, e eu não conhecia nada de Deus, nada. Pensa em alguém que não sabia nada. A única cruz que eu conhecia era o brinco que eu tinha aqui, irmãos. Não sabia o que significava, o que Jesus fez, eu não entendia o plano da cruz, eu não conhecia a graça de Deus, muito menos o seu amor, e muito menos a sua vinda, segunda vinda, o arrebatamento. Então comecei a estudar, aprender a Bíblia, comecei a caminhar com Deus. E Deus faz assim, irmãos, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E aquele que outrora era viciado, sonhava em ser o bandidão dos morros, hoje está aqui diante de vós pregando a palavra do Senhor. Aleluia! Deus é assim. Eu não sei quem é doido, se é o pastor Serginho de me chamar para estar aqui com vocês, ou se é Deus. Porque Deus, Ele parece que faz assim, irmãos. 700 anos antes do nascimento de Jesus, aparece no reino de Judá um profeta chamado Isaías. E de tempos em tempos, nós sabemos, o povo pecava e Deus ficava em silêncio. Mas agora Deus levanta uma boca profética, um homem que não se vendia, um homem que não se corrompia com a nação, porque a nação de Israel estava vivendo no pecado. E aquele homem surge com uma voz profética, uma mensagem dura,
uma mensagem que trazia comichão aos ouvidos do povo. Mas aquele profeta também trazia uma mensagem de consolo. Porque nós lemos lá Isaías que ele falava que eis que o Senhor enviará o seu filho, e a virgem conceberá e dará à luz, e ele será chamado de Deus conosco, Emanuel. O profeta profetizou que haveria de nascer o príncipe da paz, o Deus forte, aquele que regeria as nações, que seria descendência de Davi e traria luz aonde habitavam as trevas. Passa-se 700 anos, agora outro profeta se levanta, Zacarias, e ele está a servir o Zacarias sacerdote, ele está a servir no templo do Senhor, e era o seu turno, e ele entra a servir a Deus, e naquele momento, a Bíblia fala que no altar apareceu um anjo, e aquele anjo trouxe uma mensagem de Deus para Zacarias, porque Zacarias orava ao Senhor e pedia por um filho, um milagre, porque Isabel, sua esposa, não poderia conceber. Então o anjo Gabriel traz a mensagem de Deus: eis que a Isabel, sua esposa, há de conceber. E acontece, irmãos, que Zacarias, ele meio que não creu na palavra do anjo, e a Bíblia fala que naquele instante Zacarias ficou mudo. Então nós vemos que de tempos em tempos Deus, ele fica mudo. Deus, ele não fala, mas quando Deus não fala, não é porque ele não está contigo, não é porque ele cuida de você, não é porque ele te abandonou ou porque ele te esqueceu. Deus, quando está em silêncio, na verdade ele está trabalhando a nosso favor. Deus está no secreto, trabalhando para que as coisas, as circunstâncias, os tempos e os modos possam convergir até o nosso bem. Então, quando Deus, ele está em silêncio, ele está trabalhando ao nosso favor, ele está cuidando de nós, ele está preparando as coisas para que algo grande venha sobre a nossa vida. Deus ficou em silêncio durante 400 anos, e quando Deus falou, Deus disse ao povo de Israel: eis que enviarei a vós outros Moisés para vos libertar da escravidão do Egito. Deus, durante o tempo da igreja, depois que a igreja nasceu, houve o tempo de trevas na igreja. A igreja não ouvia mais a voz do Senhor, até que Deus falou novamente, e veio o avivamento no país de Gales, Escócia, Estados Unidos, e Deus batizou o povo com o Espírito Santo. Então, quando Deus está em silêncio, significa, irmãos, algo grande da parte do Senhor está para vir na tua vida. Se você não está ouvindo Deus, relaxa, fica tranquilo. Deus está mexendo, Deus está trabalhando, e no tempo dele, Deus vai agir, Deus vai dar uma palavra, Deus vai enviar o anjo, Deus vai fazer algo para tirar você dessa situação. Aleluias, glória a Deus. Mas quando o homem fica mudo, irmãos, eu entendo que é duas coisas: ou é o pecado, ou é a incredulidade. Sabe por quê, pastor? Porque o pecado emudece as pessoas diante de Deus. Porque quando estamos em pecado, sentimos vergonha de nos aproximarmos de Deus. Quando estamos em pecado, nós não temos ousadia para orar e conversar com Deus. Mas Zacarias, ele estava incrédulo com a palavra do Senhor. A incredulidade dele fez com que ele ficasse mudo. A nossa falta de fé na palavra de Deus
nos torna mudos, porque nós não podemos crer nas promessas e declarar elas sobre a nossa vida. Maria, ela foi agraciada. O mesmo anjo que veio para Zacarias veio para Maria. E o que a Maria disse? Faça conforme a tua palavra, faça conforme tu dizes. E Maria recebeu uma promessa. A promessa de Isaías agora está se cumprindo. Aquilo que o profeta disse lá em Isaías, lá no capítulo 9, agora nós podemos ver se realizando, porque o anjo Gabriel disse: agraciada. O anjo disse: agraciada, o Espírito vai te envolver, e vai nascer de ti o Santo, aquele que vai governar, aquele que vai reger, aquele que vai trazer paz, aquele que vai libertar o meu povo das trevas. Aleluia. Passa-se alguns meses e nasce João Batista, aquele que o anjo profetiza para Zacarias, filho de Zacarias e Isabel. E também nasce Jesus. Eles são da mesma geração, e eles começam a crescer em graça, em sabedoria, e eles começam agora a aprender todos os oráculos, a ser ensinados na palavra do Senhor. E passa-se um tempo de 30 anos. Então a Bíblia fala que no caminho do deserto aparece João Batista com uma mensagem do Senhor. E a mensagem de João Batista não era como as nossas mensagens, dos nossos púlpitos, que muitas vezes amacia o ego do ouvinte. Uma mensagem que quer, sabe, ficar acariciando a sua alma, querendo passar a mão no seu pecado. Era uma mensagem dura. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma mensagem na lata, uma mensagem dura, que confrontava o pecado da nação e do povo de Israel. E aquela mensagem trazia comichão nos ouvidos daquele povo. Quando Deus nos chama com um propósito, nós precisamos cumprir com esse propósito. E não importa se as pessoas não vão gostar da nossa mensagem, nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar que há remissão para os pecados em Jesus Cristo, e que o pecado vai levar para a morte. E a morte é separação. E se você continuar nessa vida, você vai caminhar para o inferno. Essa era a mensagem de João Batista. Uma mensagem dura, mas ele entendia que tinha um propósito. E aqueles que sabem que tem um propósito de Deus não podem negociar o chamado, não podem querer agradar as pessoas. Você precisa cumprir com a tua palavra, com o teu chamado, com o propósito para que você veio. E João cumpriu com a sua palavra. Sua mensagem era dura, mas a mensagem dele fazia com que aqueles homens se convertessem a Deus, que eles mergulhassem nas águas e se batizassem. Isso me lembra a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele também traz uma mensagem dura, uma mensagem profética, e ele fala: é por causa dos vossos pecados que o meu Jesus foi crucificado. Então a Bíblia fala que naquele dia, se eu não estou enganado, 2.000 pessoas se converteram ao Senhor, porque aquela mensagem, ela toca no coração. Quando nós temos a mensagem de Deus, ela vai no coração como uma espada de 2 gumes para penetrar na divisão da alma e do espírito. Ela entra como um martelo para esmiuçar toda a dureza do coração. Por isso pregue a verdade, fale aquilo que Deus colocou no teu coração. Não tema os homens, tema a Deus, porque é Ele quem tem poder para lançar a nossa alma no inferno. E ele estava no caminho do deserto. No caminho do deserto.
quando nós estamos no caminho, irmãos, quando nós estamos no caminho, nós encontramos pessoas com o mesmo propósito. Porque a Bíblia fala que ele estava pregando a palavra, e ele levantou os olhos e ele avistou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus estava vindo ao encontro de João Batista. Então eu entendo que nós, quando temos um propósito, quando estamos no caminho, Deus coloca pessoas com o mesmo propósito que nós. E quando pessoas que têm o mesmo propósito se encontram no caminho, os céus se abrem, os céus rasgam, e a glória, a unção de Deus, ela desce. Então eu quero te falar, Deus vai te colocar pessoas com o mesmo propósito que você, para caminhar do teu lado. Pessoas que vão sonhar como você sonha, pessoas que vão pensar como você pensa, pessoas que vão caminhar no mesmo caminho que você está. Deus vai enviar pessoas para que você vá até Emaús, até Jerusalém, no caminho de Emaús. Você não vai estar sozinho, não. Deus vai colocar pessoas para estar contigo, para te segurar quando você tropeçar, pessoas para te consolar quando você se entristecer, pessoas que vão te sustentar quando te acabar todos os recursos. Porque Deus vai colocar pessoas com o mesmo propósito para caminhar conosco. E agora chega Jesus até João, e João fala: tu vens a mim para ser batizado, mas sou eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus, com aquela voz mansa, aleluia, o nosso Jesus é manso, amém? Ele é manso. Às vezes a mensagem dele é dura, às vezes a voz dele no coração é dura, mas ele é manso. E aquela voz mansa disse: deixa, João, que assim cumpre, que tudo se cumpra da forma que o Pai estabeleceu. Então agora acontece que João batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus, a minha Bíblia diz que o céu se abre. O céu se abre, aleluia, o céu se abre, os céus se rasgam, do alto o Espírito Santo desce, do alto ouve-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluias, aleluias. Irmãos, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, porque essa é uma das passagens mais interessantes que nós lemos na Bíblia. Porque entenda, Jesus, ele era homem, ele tinha a natureza de Deus, mas ele tinha a natureza humana. Quando ele veio na forma humana, ele veio como eu, como você, carne e sangue, homem nascido de mulher, gerado pelo Espírito, mas ele nasceu de uma mulher. E naquele momento, irmãos, do seu batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele recebe a unção de Deus que iria capacitar ele para a sua caminhada aqui na terra. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo naquele momento. Não foi apenas uma figura, a pomba vindo sobre Jesus. Aquilo era a unção de Deus sobre a vida dele, capacitando ele para aquilo que haveria de vir. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que depois que ele recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito leva Jesus para o deserto, irmãos. Você entende os planos de Deus? Porque Deus é multiforme, graça e sabedoria.
Muitas vezes achamos que depois que vamos receber aquela unção, quando estamos em busca, em um tempo de consagração, estamos aquele momento que estamos querendo mais de Deus, nós achamos que Deus já vai nos levar para pregar, para curar, para realizar sinais, maravilhas. Mas muitas vezes Deus não trabalha assim, porque depois que nós recebemos a unção, nós precisamos ainda passar pela prova das tentações. Então o Espírito não foi o diabo, porque pensamos que desertos na nossa vida é culpa do diabo, e quando você culpa o diabo, ainda está bom. O problema é quando você culpa a esposa, o marido, o amigo, ou por último, quase sempre sobra para o pastor. É culpa do pastor, por isso que está assim a minha vida, por isso que nada dá certo, esse deserto. Mas entenda, é Deus que está te levando para lá, porque o deserto não é mal, o deserto é bom, é lugar de preparação, é lugar de Deus trabalhar, é lugar de Deus talhar, é lugar para Deus aprimorar a sua vida, o seu caráter e preparar você para o seu ministério. Aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus. Glória a Deus pelos desertos da vida. Glória a Deus, porque no deserto não tem distrações. No deserto não tem rede social, no deserto não tem YouTube, no deserto não tem internet, no deserto não há distrações, no deserto também não tem alimento, não tem pão, não tem água, no deserto não tem sombra, não tem descanso, você precisa trabalhar o tempo todo para sobreviver. O deserto é o melhor lugar para nós estarmos, irmãos, porque quando não há distrações, sabe o que nós podemos fazer? Deus, por amor do teu nome, me ajuda, Senhor. Olha o que eu estou passando, Deus, olha essa situação, Senhor. Eu oro, Deus, a Ti, eu suplico a Tua misericórdia, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu Deus, a minha força, porque já estou fraco. Senhor, me sustenta aqui, Pai. Meu Deus, é nesse lugar, é no deserto, irmão, que você não vai ter distrações e você vai poder buscar mais ao Senhor. No deserto, você vai orar a Deus, você vai suplicar ao Senhor. No deserto não vai ter pão e não vai ter água para Deus ensinar a você que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No deserto não vai ter sombra para você encostar naquela cadeira de praia ali no biwaco e ficar à sombra das árvores descansando, esperando a carninha assar. Não vai ter isso. Mas no deserto vai ter a sombra do Onipotente, e nela você vai poder entrar e ficar ali e encontrar abrigo. Aleluias! O deserto é bom, é um bom lugar. Quando você entrar no deserto, louve a Deus, porque Deus vai estar trabalhando no seu caráter, vai estar talhando a sua vida, vai estar te preparando para algo maior que Ele está preparando para você. E foi assim com Jesus. E se Jesus precisou passar, porque nós não vamos? Porque achamos que somos melhor que Jesus e que Deus pode nos livrar dos desertos. O servo é maior do que o seu Senhor? Pode o servo ser maior do que o Senhor? O servo não precisa passar pelos passos do seu Senhor, seguir os seus caminhos. Aonde ele pisou, o servo também não deve pisar. Então, irmãos, saiba que em algum momento da sua vida, Deus
Deus, o Espírito de Deus vai pegar na sua mão e vai te conduzir até o deserto. Assim como Ele fez com Jesus. Porque algo maior estava por vir. E no deserto, Jesus foi tentado. Mas agora, Ele tinha um elemento diferente na sua vida. O que era? O que desceu do céu? O Espírito Santo. Então agora a tentação poderia vir da forma que veio, o próprio Satanás tentando Jesus. Porque muitas vezes as tentações que nos cercam não é o próprio diabo, são os demônios inferiores. Eu não estudo demonologia, eu não estudo libertação, mas eu entendo que há principados, potestades, dominadores e hostes do mal nas regiões celestiais. Há um governo, há uma hierarquia. Muitas vezes as que estão ao nosso redor não são os piores, mas Jesus veio, o próprio diabo, e Ele venceu, porque agora Ele tem unção. Ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu a Ele força para vencer toda a tentação. Então não me fale que você não pode vencer as tentações da sua vida. Jovem, não fala que você não pode vencer as tentações que vêm sobre você. Marido, não fala que você é fraco, que você nasceu assim. Não, nós temos agora a unção sobre as nossas vidas e nós podemos vencer todas as tentações. Não há tentação que venha sobre nós que é maior do que a graça de Deus que está sobre nós. Jesus venceu, nós também vamos vencer, porque nós temos sobre nós o Espírito de Deus. E Ele vence a tentação. E a Bíblia fala que agora Ele vai pelas aldeias da Galileia, Judeia. Agora Ele vai por Samaria e por toda a vizinhança agora cumprir com o seu chamado. Agora Ele vai cumprir com o seu ministério. Agora Ele vai ensinar a palavra de Deus. O ministério de Jesus consistia em ensino da palavra, cura de enfermidades e libertação. Aonde Ele passava, Ele ensinava, Ele curava e Ele libertava. Aonde Ele ia, Ele ensinava, Ele curava, Ele libertava. Aonde Ele ia, Ele ensinava, Ele curava, Ele libertava. Esse foi o ministério de Jesus. Por onde Ele passava, as pessoas levavam os seus enfermos, os endemoniados, os coxos aleijados, os cegos, os surdos, os mudos, todos eles eram levados ao pé de Jesus. E a Bíblia diz que todos eram curados. Porque de Jesus saía virtude, saía poder do Espírito, saía unção de Deus. De Jesus saía unção, tanto que Ele mesmo declara em Lucas capítulo 4, versículo 18: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para cumprir com o chamado ministério, para pregoar o ano aceitável, para curar os oprimidos, para libertar os cativos, restaurar a visão, para pôr em liberdade aqueles que estão presos e anunciar o ano aceitável do nosso Senhor. E a palavra está se cumprindo, porque Ele passa pelas cidades, as mulheres com fluxo de sangue tocam nele, e elas são curadas, libertadas das mãos de Satanás. Os cegos agora clamam, Filho de Davi, e eles passam a ver novamente. Aqueles que têm as mãos mirradas, eles se achegam até Jesus, e Jesus toca e os cura. Ele agora está cumprindo com o seu chamado.
porque sobre a vida de Jesus está a unção do Espírito Santo. E ele caminha 3 anos e meio com seus discípulos. E os discípulos, eles contemplam com seus olhos, são testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez. E a Bíblia declara que tudo que Jesus fez, se fosse compilado, não haveria livros para descrever todos os sinais e milagres que ele realizou. Eles viram tudo aquilo e eles acharam que aquele Jesus estaria com eles por toda a vida deles. Mas agora chega o momento que Jesus ensina, porque qual era o ministério de Jesus? Ensinar, curar e libertar. Então ele está ensinando os discípulos. Jesus ensina os seus discípulos. Jesus, ele é o nosso amigo, ele nos ensina a palavra, irmãos. A Bíblia fala que aos seus amigos ele revela os segredos dos céus. Deus quer te revelar segredos. Deus quer falar o teu coração, porque em Jesus está escondida toda a sabedoria. Em Jesus há todos os mistérios da ciência, do conhecimento e da sabedoria. Estão em Jesus Cristo, a esperança da glória. Então aprenda dele. Mas sabe por que não aprendemos? Sabe por quê? Porque muitas vezes ouvimos a voz dele, mas não aprendemos a discernir que é Deus falando conosco. Porque hoje muitas vozes ecoam em nossos ouvidos, principalmente nessa era tecnológica, aonde a informação ela é de um modo aceleradíssimo. Em questão de 5 minutos, talvez você consiga ler, talvez umas 20 manchetes. Mais, talvez. Se você só ler a manchete, você lê várias manchetes, umas 50, não sei, talvez. E aí, quando Deus fala com você, você já não consegue discernir se é Deus que está falando. Porque a sua mente está cheia de notícias. Não lê a Bíblia, não tem comunhão com o Senhor, não tem intimidade para discernir a voz do bom pastor. E aí Deus está falando, Deus está te ensinando, Deus está te revelando, Deus está te corrigindo, mas você não tem discernimento da voz do Senhor. Ou muitas vezes é a voz da sua alma, porque ainda não está consagrada ao Senhor, ainda não está no altar de Deus. Então você ouve e acha que é Deus, mas na verdade você está ouvindo o seu ego. Aquilo não é Deus falando, aquilo é aquilo que você quer ouvir. E quando nós queremos ouvir algo, nós vamos escutar. Vai vir para nós, porque é nós que vamos elaborar essa ideia na nossa mente. Por isso, irmão, tenha intimidade com Deus. Tire tempo de oração, dobre o seu joelho, fique em silêncio no seu quarto de oração. Aprenda a escutar a voz de Deus, porque o nosso Deus tem boca e fala, o nosso Deus tem mãos e toca, o nosso Deus tem ouvidos e ouve. Então entenda que tem momentos que você tem que falar, mas tem momentos que você tem que ouvir Deus. E assim você cria intimidade, e você vai aprender a discernir a voz do seu pastor, te ensinando, te guiando, te corrigindo. E os discípulos discerniram a voz, entenderam. E Jesus estava ensinando eles que agora chegaria o momento da sua ida.
que ele haveria de sofrer, que ele haveria de padecer, que ele seria entregado à morte, e a sua morte seria algo terrível. O profeta diz que o seu rosto tornaria desfigurado, nele não haveria beleza alguma, os homens veriam ele e virariam o seu rosto. E ele passa a ensinar os discípulos. Então conduz os discípulos até o Getsêmani, e ali Jesus começa a orar e buscar a Deus, e ele faz uma oração muito linda, porque ele está sentindo a sua alma angustiada, e ele ora: Senhor, a minha alma está angustiada. Ele estava entendendo que o tempo de Deus estava para cumprir. Então, a sua oração é: Senhor, a minha alma está angustiada, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade, Pai. Só podemos dizer isso quando nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, irmão. Nós só podemos fazer uma oração dessa quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque como nós vamos falar: Deus, faz a tua vontade, não a minha, se a minha vontade é contrária à vontade do Senhor? Porque Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, esse eu acabo fazendo. Miserável, que homem que sou! Mas ele completa: quem poderá me salvar desse corpo? Aí ele entra no capítulo 8 de Romanos e diz: aleluia, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles já estão livres do corpo do pecado. Então nós podemos ter uma vida no altar, consagrada, aonde não mais o meu ego, aonde não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus prevalece na minha vida. Quando nós temos esta unção sobre nós, quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos poder chegar até Deus. E eu estou querendo tomar um caminho, eu estou querendo fazer esta obra, eu estou querendo abrir essa empresa, eu estou querendo ser consagrado para isso, eu estou querendo, mudar para tal cidade, eu estou querendo mudar de igreja, eu estou querendo fazer algo. Mas antes de tomar um passo e me decidir, eu vou orar, vou dobrar o meu joelho e vou falar: Senhor, que não faça a minha vontade, mas a sua, Senhor. E aí eu vou descansar, irmãos, porque não é orar e sair correndo, pegar o carro, alugar um carro de mudança e se mudar dessa cidade. Vou sair dessa igreja já no outro dia, acabei de orar, vou sair, acabei de orar, vou mudar de emprego. Ligo para o tantor, acabei de fazer uma oração: Senhor, a minha vida eu te consagro, Deus, está tudo nas suas mãos, aleluia, glória a Deus. Alô? Então, esse serviço está ruim, está uma porcaria, não tem zangueô, quero mudar, tá? Tchau. Não é assim, irmãos. Você pode estar ganhando pouco, mas o deserto é um bom lugar para você estar. Entenda que ali Deus vai vir com provisão, porque Ele é Jeová Jireh. Você pode estar ganhando. Eu cheguei no Japão, ganhava 450. Eu ganhava, meu Deus, a esposa 250, eu 400. Juntava aquilo, 500, 600 mil. Naquela época ninguém andava de carro, irmãos. Ninguém tinha esses carros bonitos que você tem hoje. Quem chegou em 95, 91 sabe, era bicicleta. Então você não tinha gasto, internet não tinha gasto, então o gasto era menor. 500 mil, eu não tenho dinheiro na conta. Aonde foi esse dinheiro? Hoje, lá está Teide. Quem está de Teide? Quem está de Teide? Dá glória a Deus. Porque Teide é bom. Teide você vai para casa, fica com os filhos, você ora, você descansa, você lê. É bom demais o Teide. Eu sei que tem gente que quer o zangueô, que quer trabalhar muito, tem propósito. Eu não estou te julgando, eu não quero colocar um peso. Faça aquilo que você entenda que é Deus te direcionando.
Mas o Teide é bom demais. E hoje com o Teide, irmãos, com o Teide. E a minha esposa, ela trabalha em casa, faz o Naishoku. Sabe o que é o Naishoku? Trabalha em casa, pecinha, ganha 50, 60 mil. Irmãos, eu junto dinheiro. Eu junto dinheiro. Aquela época eu não juntei, hoje eu tenho uma reservinha. Glória a Deus. Com 200 e 300 mil de salário, hoje eu junto dinheiro, irmãos. Então quando nós estamos na vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus nos abençoa. Deus prospera o pouco. Você tem 2 peixes, você tem 5 pães, 2 peixes, Deus vai multiplicar isso. Então descansa no seu Teide, descansa nessa fábrica. Sabe o que você faz? Faz como Jesus. Vai para o Getsemane, vai lá e soa gota de sangue, ora com fervor, clama a Deus e fala: Senhor, não faz a minha vontade, mas a sua, para que o Senhor estabeleça a vontade dEle na sua vida, irmão. E assim Jesus cumpriu com a vontade do Pai, e a vontade do Pai nós sabemos, era que Jesus fosse crucificado. O plano era de Deus, o plano não era de Satanás, era o plano do Senhor. Deus diz lá em Gênesis que viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, e para cumprir isso ele precisava ser santo, sem mácula e pecado, e ele cumpriu o seu chamado, e aprove a Deus enviá-lo para a morte de cruz. E ele passou pela aquela via dolorosa, envergonhado, humilhado, o seu corpo dilacerado, as pessoas zombando, aqueles que viram milagres, aqueles que foram tocados, zombaram, riram dele, escarneceram, cuspiram, xingaram o nosso Jesus. E ele foi um espetáculo para toda a terra. Todo o povo subiu até o Monte da Caveira, o Gólgota, para ver o sacrifício de Jesus, mas eles não entendiam que ali não era o sacrifício de apenas um cordeiro, era o Filho de Deus, era o sangue de Jesus, era o sacrifício do cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então ele entrega a sua vida. A Bíblia fala que ele entregou o seu espírito, e ele fechou os seus olhos, e ele passou 3 dias no centro, no coração da terra. E a Bíblia fala que ao 3º dia, o Espírito de Deus, novamente agindo, veio sobre Jesus e o ressuscitou. Ao 3º dia, Maria Madalena, elas foram arrumar o túmulo e elas se assustaram, porque lá não estava mais Jesus. O Espírito Santo ressuscitou ele dos mortos. Aleluia, glória a Deus. O Espírito ressuscitou, e agora os discípulos puderam ouvir que as palavras de Jesus eram verdadeiras e elas estavam se cumprindo, porque ele disse que morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E ele aparece aos seus discípulos, a Pedro, a João, aos discípulos de Emaús. Ele aparece agora aos 500, mas agora ele chega o seu fim. E quando nós entramos em Atos, nós lemos que os discípulos estavam reunidos. Não era no cenáculo, irmão. Eles estavam ali no rio, reunidos, os discípulos e Jesus. E eles começam a olhar para Jesus ser elevado aos céus. Aos olhos dos discípulos, eles são elevados. Mas eu quero te recordar uma promessa de Jesus antes da sua ida, que ele diz: para que vós esperais em Jerusalém
esperais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de ser elevado, Jesus deixou uma promessa: espera, porque eu enviarei o meu Espírito para habitar em vós outros. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. O meu Espírito estará convosco todos os dias da sua caminhada, da sua peregrinação aqui na terra. Então os discípulos olham, Jesus ascende aos céus, e eles fazem o quê? Espere em Jerusalém, irmão. Quando Deus te dá uma promessa, cumpra. Quando Deus fala, faça isso, faça. Eles foram para onde? Eles foram para o cenáculo, e eles foram orar e buscar a Deus. Quando Deus dá uma promessa, ore ao Senhor, irmão. Não fica esperando sem orar. Não fica apenas parado esperando acontecer. Faz a tua parte, ora a Deus, lembra ao Senhor da promessa dele. Lembra, Senhor, lembra da tua palavra que um dia tu falastes ao meu coração, ou por meio de um profeta, ou por meio de um homem de Deus. Senhor, eu quero trazer essa promessa diante de ti. Cumpre ela novamente, cumpre ela na minha vida, Deus. Faz ela acontecer hoje. Você não pode esperar passivamente. Você precisa esperar, orando com fé, crendo que você já recebeu essa promessa. E eles estavam lá em oração, irmãos. Atos capítulo 2. Está lá 120 discípulos reunidos buscando o cumprimento da promessa. Aleluia. E a Bíblia fala que ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e viu-se como línguas de fogo repartidas e descendo sobre o cenáculo, e uma língua de fogo sobre cada cabeça. E essa língua batizou aqueles discípulos com o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que naquele instante eles passaram a falar em outras línguas, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. A promessa do Senhor se cumpriu. A promessa de Deus quer se cumprir, porque Deus quer ungir cada um de nós com o seu Espírito Santo, para nos capacitar para o nosso ministério, para nos capacitar a vencer as tentações, para nos capacitar a entregar a nossa vida a Deus. A unção do Espírito é capacitação, é poder para testemunho, é a graça de Deus sobre o homem, para que o homem cumpra com seu propósito. Você precisa dessa unção, irmão. Como nós vamos caminhar sem o Espírito de Deus? Mulheres, como vocês vão cumprir o chamado de vocês sem esta unção? Como vocês vão ser mulheres do lar virtuosas sem a unção de Deus? Como vocês vão ser a mulher do lar que cuida da casa, do marido, sem a unção dos filhos? Jovens, nós precisamos dessa unção. Cadê os jovens dessa igreja? Levanta a mão, jovem. Fala-se para Deus: eu quero esta unção. Eu quero esta unção. Cadê os jovens? Só tem eu de jovem. Aleluia. Fala para Deus: eu preciso dessa unção, porque essa unção que vai te dar vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação, vai te dar ousadia para pregar a palavra, vai fazer com que você cumpra o ministério dentro da tua escola. Esta unção é para vós, maridos, homens. A unção do Senhor é para nós, para nos capacitar a ser guerreiros dentro da nossa casa. É para nos capacitar a ser homens da verdade, cheios do Espírito Santo, aonde nós vamos orar pela nossa casa, aonde nós vamos orar pelos enfermos, vamos expulsar os demônios, vamos ensinar a palavra de Deus. Esta unção, irmãos, ela nos capacita toda a obra do Senhor. E nós achamos que é somente a obra da igreja e do ministério, mas não.
É a capacitação para você, pai, ensinar a sua esposa, os seus filhos a palavra de Deus. Para você estar no centro da vontade do Senhor. É para os jovens vencerem as tentações da vida. Esta unção é uma capacitação para você dar um testemunho daquilo que Deus fez. E quando você olhar alguém enfermo, você impor as mãos. E quando você olhar alguém endemoniado, você expulsar aquele demônio. Esta unção era para todos nós, porque sem ela nós não vamos cumprir com o chamado de Deus. Por isso ela não é só para o obreiro, não é só para o diácono, não é só para o presbítero, não é só para o pastor. Deus disse que aqueles que creem em meu nome serão batizados com o seu Espírito Santo. Realizarão sinais, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre o enfermo e eles serão curados. Essa unção é para todo discípulo de Jesus. E há discípulos aqui. Quantos discípulos de Jesus que querem esta unção, que querem mais de Deus? Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos e deixa Deus falar contigo. Aleluia. Aleluia. Tem uma unção para a tua vida. Tem uma unção para a tua vida. É uma unção do alto. Nós estamos aqui no caminho com o mesmo propósito. E quando pessoas se encontram no caminho com o mesmo propósito, os céus se rasgam, os céus se abrem, o Espírito vem, Ele desce, o Espírito é como um fogo, e Ele vem nessa noite, aleluia. Aleluias. Aleluia. Chama por Ele. Chama por Ele. Chama por essa unção sobre a tua vida. Fala para Deus: eu quero esta unção, eu preciso mergulhar nesta unção. Que dos céus ela venha sobre a minha vida. Aleluias. 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 Vem, Senhor, nós clamamos. Oh, meu Deus, rasga os céus e desce. Meu Deus, vem nessa noite. O teu Espírito ungir cada um de nós. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Cumpre com a promessa a de Joel, que nos últimos dias o teu Espírito Santo, oh meu Deus, viria sobre os teus servos, sobre os teus filhos, sobre todos aqueles que creem na tua palavra. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós cremos, meu Deus, na tua promessa. Então vem nessa noite. Vem com o teu Espírito. Vem com o teu Espírito. Aleluia. Aleluias. Oh, Santo Deus. Oh, maravilhoso Jesus. É Jesus o doador do seu Espírito. É Jesus quem batiza com o seu Espírito. É Jesus quem derrama o seu Espírito. A promessa é de Jesus. Você precisa crer na promessa. Você precisa crer na palavra. Você precisa receber
pela fé na sua vida, esta unção, esta capacitação de Deus para a sua vida. Quantos querem esta unção sobre a sua vida hoje? Quantos sentem que precisam desse Espírito, desta unção sobre a sua vida? Aleluias. 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 Vem, Espírito Santo. Aleluias. Deixa o Espírito de Deus te achar nesse dia. Deixa Ele te encontrar. Nós estamos no caminho, nós temos um propósito, nós estamos em oração. De repente o Espírito vem, de repente o Espírito desce, os céus se rasgam. Aleluias. Quantos querem esta unção? Você que quer esta unção, levante-se do seu lugar. Você que quer receber o poder do alto, o revestimento de Deus, levante-se do seu lugar. Aleluias. Aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, levante-se do seu lugar, você que quer receber esta unção, esta capacitação, a mulher, o jovem, o marido, a esposa, você que quer, vem receber esta unção, porque Deus quer liberar hoje, para você vencer toda a obra da carne. Aleluia! Começa a clamar, começa a chamar por Ele. É o Espírito de Deus que vai te ungir nesse dia. É o Espírito de Deus que vai liberar sobre você esta unção. Aleluias! Espírito, Espírito, oh, racandalarabachea, recandalarabachea. Você quer pregar a palavra de Deus? Você quer dar o testemunho do Senhor? Então você precisa desta unção. Você precisa deste poder sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Cheira mandarraca vassala mandararabaxia. Orecandarraca salamandoa. Olarrabaxia. Checatarrai. Alamandou. Ao Deus do meu amor. Aleluia. Nós vamos orar. Nós todos vamos orar em uma só voz. Um só povo reunido para orar a Deus. Clamar ao Senhor a sua promessa, pedir que Deus nos batize com o Espírito dEle, e nós vamos receber a promessa sobre nós. Começa
Levanta as suas mãos aos céus. Enche-me de Levanta as suas mãos aos céus. Espírito, Levanta as suas mãos aos céus e começa a clamar agora. Senhor, desce sobre a minha vida. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, vem como em Pentecostes. Senhor, vem com a tua unção. Oh meu Deus, eu quero mais esta unção. Me capacita no meu ministério. Me batiza com teu Espírito. Eu quero falar em novas línguas. Eu quero, meu Deus, ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. O Senhor está aqui para nos batizar com o seu Espírito. O Senhor está aqui para liberar sobre as nossas vidas a sua unção. Ele quer nos capacitar para o ministério. Aleluias. Aleluias. Ele quer nos capacitar para toda boa obra. Ele quer nos ungir como Ele ungiu a Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Shekandarabasurianda. Aleluias. O grupo de louvor pode nos ajudar aqui. Vamos aproveitar esses últimos minutos e vamos louvar a Deus. E nós vamos orar, irmão. Quero orar pela sua vida. Você que quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Você que ainda não ora em outras línguas, nós queremos orar e pôr as nossas mãos para que o Espírito de Deus venha sobre você. Pastor Serginho, os obreiros podem estar nos ajudando. Nós queremos orar pela igreja, para que a igreja receba essa capacitação de Deus, para que a igreja receba esta unção do Senhor, para que a igreja possa sair daqui hoje entendendo o seu propósito, o seu chamado.